Sejam bem-vindos a mais um programa do Meeting Office com o patrocínio da Cavalete. Tem hoje aqui comigo a convidada arquiteta Eleonora. Querida, seja bem-vinda. Obrigado pelo aceite. Obrigado. Participar. Obrigado, seja bem-vinda. Muito obrigada, eu que agradeço. Eu vou pedir para você se apresentar e contar um pouquinho da sua trajetória. Obrigada, Gustavo. Bom, eu vou aproveitar a nossa conversa aqui e contar o meu histórico, porque quando eu conversei com o Gubaia, eu fiz mais autorreflexão pessoal. E meu histórico profissional, eu comecei trabalhando com meu pai, já falecido, que era engenheiro. Eu sou arquiteta porque ele falou, mulher tem que fazer arquitetura, mas eu gosto da engenharia. E trabalhei com ele em gerenciamento de obras residenciais de alto padrão, de 2.000 metros quadrados, mas desci em tubulão, entrei em trator, entendi bastante da engenharia, que eu gosto realmente, de como as coisas funcionam. Daí, então, eu caminhei para me especializar na área da saúde, porque eu sempre gostei da área da saúde. Eu queria fazer medicina, não me arrependo, fiz arquitetura, mas consegui combinar os dois agora. Então, a arquitetura para a saúde, eu comecei a trabalhar na L+M com Laura Michelin, que foi também importante para eu conhecer os hospitais, as unidades de saúde no Brasil inteiro. Daí, depois, eu trabalhei na CAN, na Albert Kahn Families of Companies, que é uma empresa que fazia, e ainda faz, tem mais de 150 anos, a base é em Detroit, nos Estados Unidos, no estado de Michigan, que aí eu conheci o mundo todo, né? Então, que eu gosto muito da gente trazer todas essas referências. Tinha estudado com o Carmo, né? Até tem uma história super curiosa, que eu encontrei com ele um pouco antes e depois pude, infelizmente, né, estar no velório dele lá no Einstein, porque o Jarbas Carman foi um pioneiro, né, da arquitetura para a saúde aqui no Brasil. E esses, né, sou amiga até hoje do Bros, às vezes ele me liga, porque eu fui aluna dele depois quando eu fiz a administração hospitalar na GV. E quem gosta da área da saúde é realmente assim apaixonante, né, porque você tá fazendo bem para a pessoa. Contamina, né? Eu não gosto de falar contamina, porque é uma coisa boa. Mas acaba sendo isso. E aí, quando a CAN saiu do Brasil, eu já tinha essa experiência internacional. Em 2014, eu já tinha família aqui, marido, tive uma proposta para ir para os Estados Unidos, que era meu ex-sócio aqui, o Arthur, foi para lá, para os Estados Unidos, mas eu preferi ficar no Brasil. Aí eu abri a Asclepio Consultoria, que é a minha empresa, e aí eu também consegui, além de fazer a consultoria de sustentabilidade, continuar focando em projeto, plano diretor de recursos físicos, que é o core business da Asclepio, para hospitais que precisam crescer, né? Eu falo, como uma pessoa precisa crescer, o hospital também, né? Ninguém nasce adulto, né? Quando nasce pequenininho, vai crescendo. E aí eu consegui focar com as Asclepio, gerenciar melhor meu tempo e também fazer uma coisa que eu gosto muito, que é a parte acadêmica. Então aí eu consegui voltar a estudar, eu sou muito estudiosa, eu adoro, sou curiosa, como eu falei, né? Não gosto de ficar na zona de conforto, então eu gosto de pesquisar, gosto de entender o porquê e fazer as conexões, né? E aí eu comecei a fazer o mestrado na FAO, USP, onde eu tinha feito minha graduação. Eu fiz com a Sheila Walbe-Orsten, que é ótima de avaliação pós-ocupação, para entender a qualidade do ambiente construído. E aí eu fiz uma análise disso numa unidade de terapia intensiva, porque daí eu já estou especializada, né, também com a administração hospitalar, só trabalhando com a área da saúde. E aí foi uma beleza, porque eu comecei a perceber essas sutilezas da qualidade, que é subjetivo, né? Eu gosto de ferramentas de qualidade, eu já tinha feito LEED, eu sou LEED AP, que é de sustentabilidade, com Green Building, para trabalhar na CAN.
né? E continuo com isso até hoje. Sou WELL, DGNB, que é uma certificação ambiental alemã. E aí, com isso, eu consegui, na qualidade, na ferramenta, tornar mais organizado, né, com ferramentas de qualidade. E aí, no meu mestrado, eu via os itens que as pessoas percebiam no ambiente construído que fazia diferença, né, o que importava para elas, como elas se sentiam bem no ambiente. E isso me levou para um campo que eu não conhecia muito, mas eu comecei a pesquisar, que é a psicologia ambiental, que é como a pessoa, né, sente, aí no sistema nervoso, no sistema psicológico, psíquico, o que o ambiente influencia. E da psicologia ambiental, na época, era 2014, aí eu terminei um pouco antes da pandemia, o que foi bom, né? Porque tudo depois mudou tudo, então eu consegui fazer o mestrado presencial. E aí a psicologia ambiental me abriu as questões da neurociência e como aplicar neurociência e comportamento humano no ambiente construído, no ambiente digital, no ambiente natural, né? Nos ambientes que nós vivemos, nos tratamos, todos os ambientes que a gente tem na vida. E com a neurociência, isso abriram vários campos. Mas daí veio a pandemia, eu aprofundei essa parte de ensino e pesquisa, né? Então, a arquitetura hospitalar não tinha muito conhecimento organizado, eram sempre mais cursos curtos. Então, aí a gente conseguiu desenvolver e formar o curso de pós-graduação no Einstein, então também uma inovação por ter um hospital, é um ecossistema de saúde, né? Mas que tem muitos cursos, mas não são de ciências sociais aplicadas, que é o que a gente considera arquitetura, né? São de ciências da saúde, mas é um curso de pós-graduação de 1 ano. E aí, por isso que eu falei, tem até o meu livro, pela editora Manoli, que é Conhecendo a Arquitetura Hospitalar, porque saiu de um hospital. Mas hoje eu gosto de falar que eu faço a arquitetura para a saúde. Porque a gente quer, né, que as pessoas tenham saúde nos ambientes. Porque a gente presta atenção na neurociência, o que a pessoa vai se sentir satisfeita, no que vai influenciar a iluminação, a cor, o aroma, o olfato. E aí entra o que eu tenho agora pesquisado mais, desenvolvido no meu doutorado, que é a influência desses aspectos que eu chamo de conforto humano, mas principalmente a acústica, a arte, né, que eu estava falando. Deixa eu fazer uma pergunta. Qual é que são os fundamentos da neurociência aplicada à área hospitalar que mais importantes? Resumindo. Ótima pergunta, Naga. Eu acho que são os sentidos. Porque dentro da neurociência, como eu estava falando, a gente pega o cérebro e o comportamento humano é muito vasto e se aplica a todas as profissões, né? Estava comentando dos esportistas de alta performance, que a minha orientadora, a doutora Elisa Cosaza, que é uma ótima neurocientista, orienta também. E ela orienta engenheiro, dançarina, psicóloga, arquiteta, né? Então, assim, dentro das ciências da saúde lá no Einstein, as pessoas falam, nossa, a turma da Elisa é sempre a mais diversa. E a arquitetura, e é o que eu tenho me dedicado nos últimos anos a pesquisar, são os sentidos humanos. Então, que a gente tem essa nossa interface com o ambiente. Porque, por exemplo, a doutora Elisa Cosaza até lançou o último livro dela agora, que é das emoções. Só que o instrumento que vai gerar as emoções, que é a interface do nosso corpo com o ambiente, são os sentidos. E aí, quando a gente fala os sentidos, talvez vocês estejam pensando visão, olfato, paladar,
audição e tato, que são os que a gente aprende. Uhum. Entretanto, nós temos 7 sentidos, Uhum. que é a propriocepção e a percepção. Até uma- Você sabe o seu sentido, só para concluir, para não ficar abstrato e as pessoas falarem, nossa, a Eleonora está viajando. Você sabe, se você fechar o olho, por exemplo, fazendo yoga, onde está seu corpo. Você consegue fechar o olho e tocar a ponta do nariz. Né? E existe a sinergia. Então, os neurocientistas pesquisam muito isso. A soma desses sentidos, que é o que a gente chama de experiência, é diferente de só a visão. E aí eu posso ilustrar facilmente. É diferente a gente estar aqui conversando pessoalmente do que quando o pessoal for assistir no YouTube. Claro. Por mais que seja super legal, eu sou super a favor, adoro. Ontem fizemos reunião, estava fazendo reunião com o pessoal lá na África, no Peru. É ótimo, mas é diferente, a experiência é diferente. Então é o que eu tenho me dedicado. Porque a gente recente aí conversou também com um escritório de arquitetura que também acaba fazendo ambientes hospitalares, né? Uhum. E ele estava comentando que mudou muito a questão do pro paciente, né? Que hoje você procura acolher a família também com uma área específica né, e bem preparada para que o paciente tenha uma recuperação rápida e tenha alta, né? Custo, problema de pegar outra doença, né? Enfim. É ótimo você ter falado isso, Gustavo, porque é o que a gente chama, século XXI agora, cuidado centrado na pessoa. E vocês sabem que nós, aqui no Brasil, seguimos o SUS, Sistema Único de Saúde, que possui a Política Nacional de Humanização. E a gente sempre falou, nos anos 90, quando começou a hotelaria, o foco em trazer conforto para as pessoas, ao paciente, o paciente. Só que o que é importante são as pessoas. Por quê? Não só o familiar, o visitante, quem trabalha. Somos todos pessoas. Sim. E se existe uma política nacional de humanização, somos todos seres humanos. Né? Então, eu reforço muito isso. A gente tem que pensar em 3. Eu já tinha comentado o quanto é importante a gente ter esse equilíbrio. E aí, por isso que eu gosto do 3, que traz esse plano que, então, focar no social, que seriam esse público que visita, que acompanha, que percebe de maneira diferente o ambiente social, o assistencial, que é o foco, né? Toda a equipe, o paciente e o apoio. Né? Porque a equipe assistencial, ela tem uma visão diferente da equipe de apoio. Então, nós, arquitetos, engenheiros, equipe de TI, facilities, manutenção. Gente, com esse vendaval, tiveram unidades de saúde sem energia. Porque, por mais que você tenha gerador para algumas áreas críticas, para atendimento ambulatorial, não. E é difícil você ter gerador de energia elétrica para 100%. Então, você tem que pensar nesses... Eu gosto de organizar em 3 perfis, porque são necessidades diferentes e focos diferentes. E quando a gente fala o office, né, office connection, essas conexões, eu gosto de fazer as conexões. O hospital, assim, pensando na unidade mais complexa de ambiente de saúde que existe, ele envolve o office. Porque são 6, eu falo, são 6 edifícios em um. Né? Então, tem o office, que é o edifício de escritórios, você tem uma indústria, que você tem caminhão, entrega, né? Você tem um shopping center, que você tem lojas, você tem cafeterias terceirizadas, é um shopping center, né? Você tem uma escola, você tem aluno, você tem treinamento, né? E você tem o core business, que é a área assistencial, centro cirúrgico, UTI, e você tem um hotel, porque você tem o pessoal internado. Acomodado.
Ou seja, você tem 6 edifícios num só. E o office, por exemplo, de grandes hospitais, você tem uma quantidade de público como a gente vê aqui no edifício comercial de escritórios Administrativo, né? administrativos. Só para ter uma ideia de número, assim, no Einstein, só na unidade Morumbi, que são 7 prédios conectados, circulam 25 mil pessoas por dia. Por dia. Nossa. É uma pequena cidade do interior. A gente Uhum. tem municípios do Brasil que não, Que não tem tem 25 isso. mil pessoas por dia. E a gente conversou recente, você estava fora, né? Você estava voltando de uma palestra internacional. Conta um pouquinho pra gente. Essa foi muito, muito legal. E eu gostei muito de ter sido convidada para contar aqui para vocês, porque eu voltei de Singapura. Fui selecionada para apresentar nesse congresso internacional da Academia Internacional de Design Health. Não é muito conhecida no Brasil, eu tenho divulgado mais até para os meus alunos, mas o que é diferencial dessa academia é que ela engloba todos os continentes. Então, tem participantes da Ásia, da Europa, Oceania, das Américas, e tanto Estados Unidos, América Latina. E isso traz uma diversidade que eu acho que é essencial. Porque por eu ter trabalhado em empresa americana, vou muito para os Estados Unidos, fui com alunos fazer imersão, a gente visitou 5 cidades, tem muita tecnologia. A própria Academia de Neurociência para Arquitetura, que existe, né, há 30 anos, eu palestrei em San Diego há 2 anos. Então, os Estados Unidos, eles são muito ativos nisso. Mas eu acho que a gente não pode só pegar as referências dos Estados Unidos, e sim pegar do mundo inteiro, né? Principalmente Europa, Ásia, Oceania, até porque Singapura tem um clima mais semelhante ao nosso. Tá. E o que é notável, e eu acho que a gente pega muitas lições aprendidas, e aí trazendo até esse paralelo, né, da neurociência e comportamento, entender por que isso é importante para a arquitetura. Para entender as necessidades das pessoas. E que Singapura teve um crescimento que monumental, né? Monumental. Poucos anos, né? Exato. Eu me lembro nossos tigres asiáticos que não tinham destaque, né? Não vou falar quando eu estudei para não denunciar a idade, mas e o que hoje, claro, muito bem planejado, muito trabalho, a disciplina oriental, né? Então, assim, as pessoas sempre falam, nossa, não pode entrar chiclete na cidade, não pode beber, mas isso é reflexo de uma cultura, do comportamento humano, que ao visitar a gente percebe os resultados positivos. Desde chegar no aeroporto, que é uma beleza. Que é uma beleza, né? Nossa, meus stories, eu já estava... no assim, aeroporto já... O aeroporto, aliás, já é um destaque... Biofílico, né? Exato. Biofílico totalmente. E é o projeto do arquiteto Moshe Safdie. Depois também eu visitei o Museu de Arte e Ciência, que é do Moshe Safdie, também certificado LEED, e eles captam a água de chuva e dá um efeito muito bonito. Tem um filme que eu fiz disso, com a água que ela, de tempos em tempos, vira uma cascata interna, e que é um equilíbrio com o conforto térmico do ambiente, porque eu fui agora em novembro, mas estava extremamente quente. Mês passado? Mês passado. Por isso que o Gustavo falou, não, vamos para não esquecer. Vamos para Singapura. Vamos porque a notícia é fresca. Notícia fresca, exatamente. E que era um bom clima em novembro, que eles falaram, não é muito quente. Gente, eu ando sempre, eu estava com a colega Fanny, não estava a Liz, que nós 3 fizemos, que é a minha co-orientadora, a Liz Leão, e a Fanny Ferguson. Falamos lá sobre biofilia, mas era tão quente
que para andar você tinha que parar e beber água, porque a umidade é tão alta que acaba ficando desconfortável. Desconfortável. Mas Singapura, para mim, foi muito significativa exatamente porque quando eu montei os cursos, aulas, eu comecei a pesquisar hospitais que tivessem destaque com a biofilia, com design biofílico, com essa relação com a natureza, que é o que eu acredito, e desde 2007 eu trabalho, né, colaboro, ajudo com o Green Building Council Brasil. E aí eu falei, deixa eu pegar para a área da saúde. Né? A gente colaborou no comitê para desenvolvimento do LEED para a saúde, então que antes a gente não tinha um LEED for Healthcare. Em 2009 a gente conseguiu. Então, assim, e a saúde e sustentabilidade, como a gente falou. É impossível hoje projetar, construir ou manter um edifício de saúde que não seja saudável. Porque senão você vai resíduo ali é um negócio maluco, né? Não só o resíduo, mas, como a gente falou, a qualidade do ar, você fazer a pessoa se sentir bem. E, gente, vamos ser prático. Um edifício de saúde, assim como são 6 edifícios num só, digamos que são 6 vezes mais caro. Sim. Se você planeja para ter eficiência de custo de energia, de água, de ar, porque você tem climatização, é muito mais produtivo você já planejar e fazer com uma certificação, com um controle desses itens que vão durar muito tempo. Então, o planejamento é importante, porque você tem hospitais de 150 anos, o Einstein tem 70 anos, é o mais novinho. Você tem 150, um Samaritano, você tem Santas Casas de muito mais tempo. Então, hoje eu trabalho também, dou consultoria para Santas Casas. E Singapura, ele tem um hospital que eu gosto muito, e eu já postei um vídeo dele, que é o Koh Tech Puat, que ele ganhou o prêmio de design biofílico há alguns anos, e que realmente, aí, assim, por mais que eu tivesse estudado, né, tivesse conhecido, visto foto, eu queria ir lá visitar. E eu não tinha tido oportunidade ainda, e tive agora em novembro. E aí, com todos os colegas da Academia de Design Health, foi mais legal ainda. Porque o hospital, ele tem essa combinação de ventilações, então você tem corredores com ventilação natural, muito biofílico, você tem jardins, aí você tem áreas assistenciais com climatização, áreas críticas com alta filtragem, aí uma climatização com nível de biossegurança mais elevado, mas você tem um lago, você tem o rooftop, que é na cobertura, uma horta maravilhosa, e que as pessoas da comunidade vão, frequentam, fazem feirinha depois para vender, porque é tudo em pallets, em sistema, com laje, né? Assim, sem afetar a estrutura do edifício. É público ou privado? Ele é público. Então, isso também é muito organizado, mas o sistema de saúde em Singapura também pensando no termo aí da gestão, né, como administrador hospitalar, o sistema é público, mas você sempre tem coparticipação. Tá. Você não tem um SUS igual ao nosso que você usa... Integral. Não é integral. Então, você tem uma digitalização muito alta. Você tem o público, a sociedade de Singapura é muito recente, né? Como país há 60 anos, eles estavam comemorando 60 anos, mas você tem essa digitalização e aí entra, né, o que eu falei da cultura oriental, do respeito, o que é impressionante como isso, com a grande quantidade de cidadãos singapurenses idosos, e eles têm uma qualidade de vida muito boa que dá para perceber, né? Eu vi as pessoas andando, as pessoas com lugares, além do destaque que eu preciso ressaltar aqui da educação, né?
Sim. Então, eles conseguiram esse desenvolvimento nos últimos anos, a educação excelente, né? O PISA, os indicadores mostram isso. E também com essa diversidade cultural, né? Eles têm judeus, eu fui numa sinagoga, fui num templo budista, fui num templo hinduísta, então, e a parte europeia. Então, dentro tem um museu muito interessante da cultura singapurense que mostra esse planejamento urbano com todas essas áreas. Quantos anos tem o hospital? O Hospital Cotepuá, ele tem 15 anos. E isso é muito interessante. É porque eu lembrei da conversa, né? Porque ele foi feito também na mesma época do Admiralty, que é o Instituto de Longa Permanência para Idosos, que é da rede do Cotepuá, que acontece isso, né? Como a gente tem ecossistemas. Você tem um hospital, você tem uma clínica, que a gente chama de rede. Você tem o Instituto de Longa Permanência para Idosos, você tem várias unidades de saúde que são da mesma rede, mas não ficam fisicamente no mesmo prédio. E o Admiralty, aí nós fomos para uma área que era periférica, por ser uma ilha, né? Singapura é a ponta da Malásia Sul. Em 1 hora a gente chegou no limite norte, com o limite da Malásia. Ela é larga, mas ela é a pontinha. Tanto que a parte mais turística, mais conhecida, que é aquela área do Gardens by the Bay, que é magnífica, realmente, é feita toda invadindo a água, como polders, como da Holanda, né? Então, ali ampliou um pouco, porque ela a área territorial do país é pequena, que é maravilhoso ali. A área, tem umas fotos dessa área do Gardens by the Bay, dessa relação com a natureza que eles fizeram também para atrair o turismo. Porque também uma outra curiosidade, eles têm 5 a 6 milhões de pessoas e recebem 15 milhões de turistas. 3 vezes mais. 3 vezes mais. Então, assim, é muito bem organizado para isso, congressos, né? Então, assim, eles se desenvolveram. E a relação com o idoso, porque 15 anos é novo, mas às vezes você vai fazer uma visita num hospital ou numa unidade de saúde aqui no Brasil, 15 anos, você já vê vários problemas de manutenção, piso, porque o edifício de saúde se usa muito, né? E aí nós estávamos nesse ILPI, o Admiralty, com o arquiteto que fez e perguntamos para ele o que ele teria feito diferente. Porque era um lugar muito legal, é um prédio, né, apartamentos, você tem áreas de ginástica com piso absorvente, você tem ambulatórios, consultórios, o térreo é um shopping, então é um múltiplo uso, né, que é muito, muito legal, né, que é bastante conhecido. O shopping é para uso geral. Então você tem essa base que é o shopping, daí você tem as escadas, e aí você tem a moradia, né, que é o que a gente chama de múltiplo uso. Mas o que é legal é que você tem as unidades de saúde, esses consultórios ambulatórios e uma creche também. Então, você traz toda a dinâmica, todas as faixas etárias. E é subsidiado, né, um preço muito acessível para o idoso, a partir de 65 anos ele comprar, se ele morrer, fica para a família. Então, você acaba tendo várias idades, porque realmente já tinham lá, você via a creche, e as pessoas usavam as áreas públicas, né, esses jardins e tal. E aí, quando nós perguntamos o que ele faria diferente, o arquiteto que projetou o Admiralty, ele falou assim, eu teria feito materiais mais resistentes. Aí eu perguntei, mas por que está tão bem conservado? Ele falou, eu falei, é novo aqui? Ele falou, não, tem 15 anos. Novo. Então, novinho. Para a gente é novo e para eles não. Né? Porque é um país de 60 anos, mas mostra que a gente não está distante, assim, para concluir, né? A gente tem todas essas tecnologias aqui, mas a gente precisa ainda melhorar, né, no processo de projeto, na execução, porque o Brasil ainda tem muitos contrastes. Lá, por ser um país muito pequeno,
consegue aplicar tudo isso, né? O Congresso, ele, vamos dizer, para a saúde, né? Para a saúde hospitalar, né? Foram apresentados vários cases. Vários. Como que você, né, enxerga isso? Até para ver se dá para ter uma comparação com o Brasil, se nós estamos No caminho certo? no caminho certo, vai próximo ou demorar, muito ou distante impossível. disso, né? Eu falo, nunca vamos chegar nisso, porque é um congresso mundial, né? Sim. E isso que foi muito interessante, porque não só as apresentações de Singapura, mas eu gostei muito das apresentações dos australianos, Tá. e que eu não tinha tido a oportunidade ainda de ver, e que também tinham, eram unidades de saúde, de atendimento a mulheres em processo de saúde, carentes, pessoas indígenas, e que eles têm bastante Bastante de lá, né? nacionalidades, Sim, os aborígenes. aborígenes diferentes que os nossos, mas com respeito à cultura. Então eu achei muito interessante. Não são unidades complexas, mas a qualidade do ambiente com respeito à cultura, à necessidade que a pessoa consiga se identificar. Isso eu achei muito interessante. Também escritórios norte-americanos, né? Então, assim, os grandes escritórios que têm várias unidades especializadas em área da saúde, né? Esses grandes escritórios têm várias unidades, mais de 20 no mundo inteiro, tem uma unidade em Singapura. Então, isso torna Singapura um hub para toda a parte asiática. Então, tem essa facilidade de ser uma cidade globalizada. Né? Eu tinha tido a oportunidade de ir num outro congresso em Hong Kong há vários anos atrás, mas Hong Kong é muito mais chinesa. Tá. A Singapura, por ter tido essa formação já mista, né? Inglesa, a Malásia, Vietnã, o Sudeste Asiático é mais forte, tem bastante filipinos, então esse histórico é mais forte. Claro que tem uma influência britânica forte, eles falam inglês, mas até no museu eles falam que eles não falam English, eles falam Shinglish, que é um inglês um pouquinho difícil de entender, que é uma soma com Chinese and English, né? Que horrível, que horrível. Que é difícil, mostra a cultura, mas é difícil o sotaque, né? Então, mas hoje tem tradutor, Tradutor na hora. hoje em dia é Tudo uma mais, beleza. mais facilitado. Mas só para concluir, responder sua pergunta, Gustavo, realmente, quando a gente vê num congresso que é trazendo o mundo inteiro exemplos tão diversos de continentes, que todos estão com conceitos, humanização, neurociência, entender a cultura, né, as necessidades das pessoas, tecnologias diferentes, materiais mais resistentes, mais um planejamento cuidadoso em que nós, aqui em São Paulo, não estamos distantes. Tá. Aqui em São Paulo. Por isso que eu estou falando, porque eu conheço, eu tenho alunos do Brasil inteiro, né? Então, assim, aqui em São Paulo a gente tem realmente globalizado. Entretanto, o Brasil é muito grande. Sim. Tem, como eu falei, tem municípios pequenos, necessidades diferentes, vulnerabilidades, biomas diferentes, né? Relações com o ambiente diferente. Então, é difícil comparar, né? Se a gente pegar São Paulo, é o dobro do país inteiro de Singapura, né? Porque a gente tem 12 milhões, Singapura 5 a 6, então é o dobro. Só São Paulo. E São Paulo tem uma relação importante, tem o Rio de Janeiro, tem Brasília, tem Curitiba. Então, o Brasil é um continente. Sim. Né? Então é difícil a gente comparar, mas quando a gente pega São Paulo e Singapura, dá para a gente perceber que nós não estamos distantes.
Leonora, uma pergunta. E o que que você aprendeu lá que você gostaria de aplicar no Brasil que não tem? Olha que legal. Eu queria aplicar É, mais educação. Muito mais Educação, educação. comportamento. Sim, é por isso que eu estou me dedicando a estudar a neurociência e comportamento humano, porque por mais que eu goste de toda essa tecnologia, essas questões, saúde planetária, saúde pública, é porque a gente sabe desses efeitos, mas a parte individual, o comportamento é aqui que começam as mudanças, né? Quem falou foi Gandhi, né? Seja a mudança que você quer no mundo. Então, é por isso que eu tenho me dedicado à educação, né? Uhum. Ao ensino e à pesquisa, a gente consegue mudar o mindset das pessoas e o mudar o mindset. comportamento. Uhum. E lá, Singapura é exemplar. Aí as pessoas vão falar, mas é baseado nas multas, porque me perguntaram, e você tinha uma placa dentro do ônibus, o ônibus, uma maravilha, limpo, as ruas não tem um papel no chão. A limpeza, os jardins, os canteiros, muito organizados, então você só consegue atravessar realmente na na faixa. faixa. Então você, além de ter mais verde, você condiciona a pessoa a não atravessar fora da faixa. Porque tem bastante Uhum. carro Sim. também, tem metrô, e os metrôs conectam com os shoppings, né? Com esses múltiplos usos, muito bom. Mas a educação, você vê que tem um aviso dentro do ônibus. A multa por você jogar uma sujeira na rua é $3.000. Nossa Senhora. O dólar singapurense é quase, um pouquinho a menos que o dólar americano. Americano. É. E ele é feito, é cobrado, né? Porque eu estava com uma colega, a Rushka, que ela é da Sérvia, mas ela dá aula lá na Universidade de Singapura, que recebeu, e ela falou, não, aqui é muito, realmente, Aqui funciona. você vai levar uma multa se acontecer, se jogar alguma coisa. E Então, eu acho que essa disciplina, essa educação e essa supervisão, que infelizmente a gente sabe que aqui nosso no Brasil são mais flexíveis, né? Não vou nem comentar as questões desta semana, e eu acho que isso faz a diferença. Tá. E aí você participou de um outro aqui no Brasil. Outro congresso aqui junto com os italianos. Ah, sim, sim. Eu participo de tanto que eu estava até pensando se era o Brain em Fortaleza, mas que eu gosto muito do Politécnico de Milão, que no ano passado eu tinha Eles estavam palestrado lá também, né? Estavam. O Stefano Campolongo, ele tem o Tineto, o Design Lab. Uhum. Aliás, o Politécnico de Milano, o Stefano Campolongo, o Andrea Bambrilla, eles foram os escolhidos da Organização Mundial de Saúde para fazer o relatório do Hospital do Futuro, né? Então, eles realmente têm um trabalho excelente para analisar, tem muitos estudantes lá, realmente, como fomos no ano passado, né? Lá em Milão. Milão é muito dinâmico, eu gosto muito realmente estão de parabéns lá em Milão. E o Stefano e o Andrea vieram aqui para São Paulo a convite da Universidade de São Paulo, da minha orientadora do mestrado, a doutora Sheila Walbjorsten, que era diretora do Museu Paulista, né? Que agora reinaugurou, foi toda a reforma, e foi na Poli, no campus daqui da cidade universitária, porque era mais dessa visão da qualidade do ambiente, né? E eles falaram aqui para o Brasil, aqui em São Paulo, os elementos que são organizados por eles, né, nesse relatório que é público. Eu coloquei no meu LinkedIn o link, se alguém quiser,
de todos os elementos que são necessários hoje para pensar nessa resiliência necessária devido às mudanças climáticas, de elementos para pensar em você planejar. Por isso que é bonito esse nome, né, Hospital do Futuro, porque o trabalho de planejamento e de arquitetura demora. E aí demora para construir. Então, eu falo, nós arquitetos temos que pensar 10 anos à frente. Sim. Não dá para hoje, 2025, quase 2026, se a gente não estiver pensando em 2036. Sim. Então, assim, de sustentabilidade em 2015, a gente estava pensando em 2030. Até porque não se constrói hospital todo dia, né? Exato, Gustavo. Então, isso eu sou muito grata. Eu sou privilegiada, eu agradeço tudo que eu tenho e espero retribuir, porque quando eu comecei a prestar serviço para o Einstein, eles tinham 250 leitos, hoje tem 700. E eu sou responsável técnica por muitos metros quadrados lá, nem lembro agora decor. E não é sempre que um grande hospital assim consegue ampliar tanto. Você só atende para serviço para o Einstein ou para outros também, né? Não, é por isso que eu tenho a minha empresa. Eu não sou CLT do Einstein. Eu sou aluna lá do doutorado, sou professora e consultora. Então, teve a nova unidade de laboratório. Não, eu gosto de atender os outros, porque aí a gente vê a diferença. Tá. Eu nem gosto de falar muito do Einstein, isso depois pode até cortar, mas porque é claro que é uma instituição muito boa, que zela pela qualidade, excelência. Mas que é referência hoje. É uma referência, e eu quero levar isso para outros lugares. Mas não é a realidade no Brasil. do Brasil. Né? Então, até esse termo não fui eu que falei, de uma colega que trabalha lá, ela falou assim, aqui é uma gaiola de ouro. Porque se a pessoa só trabalhou lá, é muito diferente. Mas, por exemplo, o que me traz lá, e por ter trabalhado em empresa multinacional, o Plant Tree, que eu não comentei, né? Falei do Green Building Council, mas o Plant Tree é um processo de certificação de qualidade internacional. Eu sou Plant Tree Fellow, que eu peguei na CAN, o Einstein foi o primeiro a ser certificado Plant Tree, que é exatamente isso, uma ferramenta de qualidade para fazer o cuidado centrado nas pessoas. E aí eu tenho ajudado também outros hospitais nesse processo para melhoria e qualidade. Porque quando a gente fala qualidade, o ambiente é difícil se você não tem um checklist, coisas para seguir. Sim. Né? Porque são muitos elementos e acabam que se você não organiza essa complexidade de uma instituição de saúde, acaba virando um desafio muito grande. Então, é por isso que tanto lá o Politécnico de Milão fez esse relatório para a gente pensar como é o Hospital do Futuro, e o Plant Tree tem, assim como o Green Building Council ou o WELL, você tem 100 estratégias, e aí como um processo, você escolhe quais vai atender, níveis e etapas, mas sempre envolvendo as pessoas e as equipes. Além do Einstein, tem algum outro modelo que você acha que esteja bastante evoluído aqui no Brasil? De hospitais? Ah, sim. Nossa. Quais seriam? Olha, o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, o Sírio-Libanês, Estão todos o AC Camargo, sim. Os aqui de São Paulo, os próprios... sim. Se pegar na ordem, né, que a gente falava, os 5 grandes, o Einstein, o Sírio, o Santa Catarina, o Oswaldo Cruz, o Santa Catarina e o Samaritano, que daí entrou na rede, né? São os 5 grandes, são no padrão que você vê internacional, sim. E seguem também normas internacionais, né? É claro que entram em redes, por exemplo, a rede Santa Catarina, a 1000 e a Prevent entra nisso, não?
A isso Prevent, que eu ia eles perguntar. não estão nesse nível desses grandes hospitais gerais, assim, sem nenhum preconceito, eu não conheço o pessoal de lá, mas porque eles são um hospital especializado Sim. para idoso. Então, acaba sendo diferente desses grandes que são hospitais gerais e que acabam tendo Entendi. ecossistema. Uhum. Né? Por exemplo, Santa Catarina tem também o ILPI deles, Tá. o próprio São Camilo, São Camilo, que verdade. é hospital geral e também tem as outras unidades, por isso que a gente chama de ecossistema, que eles têm várias unidades. Mas por isso que eu falei, aqui em São Paulo, até mesmo a Redditor, Tem né, vários. que atualmente hoje é a maior. Acho que é maior, Em quantidades de né? unidades, É. é a maior. Só que tem uma diferença, quando a gente fala, aí estou falando do administrador hospitalar. A Redditor, ela assim como o Fleury, eles têm o mercado na bolsa. Então, ele é para lucro, né? E você tem sociedades beneficentes, que são hospitais filantrópicos, Tá. como é o Einstein, Tá. né? Beneficência. Sírio. O Sírio, Beneficência Portuguesa, que aliás a Cíntia trabalhava lá no Einstein, está fazendo um trabalho maravilhoso lá, que a gente no meio todo mundo se conhece. Então, cresceu muito. Eu nasci lá na Beneficência Portuguesa. E esses grandes hospitais, olha só que legal. Esses grandes hospitais, eles estão com as referências internacionais e conseguindo aplicar aqui. Né? Mesmo que o negócio seja diferente. Por que o Einstein continua crescendo tanto e agora, né, aqui o Parque Global já acabou de construir, o de Pinheiros está acabando, tem a unidade de saúde mental linda ali em Pinheiros, porque reinveste. Né? Então as pessoas... Nossa, Eleonora, mas não é um hospital privado. É privado, mas ele é beneficente, então reinveste. Reinveste, não é um fundo de investimento. Você não vai gerar ações Lucro e dividir e como a Redditor e o Sírio. Perdão, a Redditor e o Fleury. O Sírio e o Einstein, eles reinvestem. Então, você tem uma unidade muito bonita, projeto da RAF, da Cíntia, minha amiga, em Brasília, É RAF? A RAF também faz um trabalho muito legal de saúde. Em BH, né? Não. É Rio de Janeiro, né? Não é Rio, mas tem o escritório aqui em São Paulo. A Cíntia fica aqui em São Paulo e o Flávio fica lá no Rio. Que a gente tudo se conhece, tudo amigo, estudou junto, tá? Né? Então a gente sabe o trabalho e também devido à Associação Brasileira do Desenvolvimento do Edifício Hospitalar, a BDH, que a gente é um nicho, né? Que, claro, além de compartilhar o conhecimento, a gente tem muitas ações, porque daí é todo mundo que trabalha nessa área. A gente teve uma edição da Arena Office no começo desse ano, em março, né? Na Revestir. Revestir. A gente recebeu lá também um arquiteto que estava fazendo um projeto no Einstein, né? Que são os quartos subterrâneos. E ele tinha que simular a luz natural e a vegetação. Por acaso as pessoas também estavam com a gente. Estava lá quem estava fazendo a biofilia, quem estava fazendo iluminação, e acabou num painel virando até um bate-papo sobre isso. Virou um consultório, na verdade. Porque na verdade... Só faltou... Porque como a gente reúne na Arena um grupo de profissionais que participam lá, calhou, no mesmo dia, no mesmo momento, estavam todos lá. Era um debate, uma mesa redonda. E aí acabou sendo um bate-papo ali, um debate, e a gente promoveu um debate. Ele está achando interessante essa questão do Einstein, né, de você ter uma unidade subterrânea, né, sem iluminação, e fazer toda essa reprodução circadiano, né, de coisa, e colocar biofilia dentro disso daí, né, porque é a preocupação com o paciente, né? Voltando justamente naquilo da recuperação. Você não gostou disso? Vocês estão me pegando... Não, mas pode falar. Não, mas eu vou falar, porque eu sou sincerona. Claro. Sabe aquela Gina sincera? Sou Eleonora sincera. Mas a ideia é justamente porque a gente fala do Hospital do Futuro, né? Você que está envolvida dentro do Einstein também, não estou falando mal do Einstein, estou falando bem, não é nada disso, né? Mas é um
um caso ocorrido. Sim, sim. Como toda instituição, depois da pandemia, os hospitais precisam de mais negócios, né? As Santas Casas, o hospital é um negócio, é uma empresa, por mais que tenha que reinvestir, mas precisa gerar lucro, tem que pagar as pessoas Eu vou até te interromper, porque assim, antes, quando eu terminei o colegial, sou de uma época, outra época que tinha colegial, quando eu terminei o eu também era colegial, colegial. eu fui trabalhar com um amigo que o pai dele tinha um hospital na Martiniano de Carvalho. Que era o Paulistano, Hospital Paulistano. Eu não me lembro o nome, mas era na Martiniano de Martiniano de Carvalho. Carvalho, Né? que depois virou o Paulistano. Depois virou o Paulistano, justamente, do lado do lado da BP. Do lado da BP, justamente. Onde nascemos. E... São José? Hã? Era o São José? Não. E eu acabei trabalhando lá com ele, a gente... Você trabalhou em hospital, Gustavo? Eu trabalhei, Olha que legal. Eu era boy da diretoria. Eu e o filho do dono do hospital. Porque a gente fala assim, era boy da diretoria, né? Porque na verdade, naquela época você tinha office boy. Então Você não lembra disso. Eu vou fazer de conta que eu não lembro do office boy. Até porque esse serviço de office boy era uma coisa assim, não é que a gente era boy externo, ia fazer pagamento em banco, não é nada disso. A gente circulava dentro do hospital, atendendo... Ajudante de ordens. Ajudando o pai dele, né? Porque tinha as demandas, então você ia para o administrativo, você ia para o financeiro, você ia para falar com o pessoal. Então, operação interna que você tinha. Hoje você tem e-mail. Não, eu estava pensando isso, a importância da comunicação e a confiança que tem que ter essa pessoa de passar essas informações. Porque você está com informações importantíssimas, né? Estratégicas. Que bom para os departamentos. Então, era tanto que assim, era eu e o filho do dono. Sim, então você tinha que fazer a coisa certa. Então, é muito interessante, porque eu vejo o que era o hospital naquela época, né? Um pouco antes de 80, né? Porque eu me formei em 82, 83, então isso é antes de 80. Então, o que era 40 anos atrás, né? E o que é hoje? E aí volto no ponto que eu deixo você fazer os seus comentários, né? Observações. As suas observações ali dessa questão, né? Em si do quarto. Eu vou, então... Onde o hospital tem que realmente vir uma instituição financeira ali, em algum momento. É que eu acho que não é só uma instituição financeira. Como toda instituição, ela tem que ser uma empresa, mas a gente tem que combinar esse propósito da saúde, do bem-estar das pessoas. Esse é o propósito da instituição. É diferente de uma empresa que só vai vender um produto. Você está prestando um serviço, e um serviço de saúde que é essencial, básico, tem que seguir o SUS, né, integral, com equidade, diversidade universal. Portanto, tem essa especificidade do serviço de saúde, né? E que é complexo. Por quê? É legal você ter falado que eu vejo nos anos 90, eu comecei a atuar em 95, então teve uma mudança grande com a hotelaria. Sim. E que as pessoas achavam que em 95 a hotelaria era só, até se falava perfumaria, e até volta a questão dos sentidos, né? Que é importante o perfume, o odor também, né? Mas não nesse sentido de supérfluo, de inútil, de dispensável. E que eu falo muito hoje do conforto humano, que é térmico, acústico, lumínico, mas envolve o olfativo, o ergonômico e o visual, e que não é luxo ou sofisticação. É você se sentir bem, que é o propósito, gerar o bem-estar do serviço de saúde, tá? Porque é incentivar a saúde, não é curar a doença. E aí entra essa questão do equilíbrio.
como toda instituição, agora lá como professora, como aluna, no Instituto do Cérebro, eu não cuido, tem a Departamento de Engenharia e Arquitetura, e claro, tem demandas e pressões diferentes. Se você me perguntar, Eleonora, é o ideal fazer? Não é o ideal. Por quê? Por mais que você consiga reproduzir, você tem uma percepção da experiência diferente. Sim. Né? Mas aí você vai entender assim, porque o colega fez, que é muito legal, porque tem locais, por exemplo, uma radioterapia, uma ressonância magnética, ou dentro do centro cirúrgico que a gente aplica, que você não vai ter iluminação natural. Uhum. E por que é útil lá? É porque você consegue ter jardins. Então, por exemplo, dentro do bloco A1, que é um jardim que é social, que tem a escultura do Einstein, eu sempre vou lá, que eu gosto muito, tem o labirinto do Plant Tree, Sim. Né? Tem o jardim dos médicos, então também tem 3 jardins. Olha só, 3. Né? Para os 3 públicos. E o jardim de apoio. Então tem o social, assistencial e o apoio. O de apoio é gigante, tem pista de Cooper, você tem conveniência. É lá no térreo? É tudo não, todos são rooftops. Porque, primeiro que não tem térreo lá, Nagas, tem uma diferença de... Você cai de piso ali, de uma altura para outra. O Morumbi... É um morro, né? É um morro. No bloco A1, foi um prêmio, aliás, da parede de diafragma de 28 metros, tem 8 subsolos. Sim. Na época, o bloco A1 ganhou, com 70 mil metros quadrados, o maior hospital certificado LEED em 2009. Então, você tem um desnível bastante grande, e aí você, então, tem esse jardim que é social, e que lá, por exemplo, você leva o paciente, você recebe a visita do pet, do animal visitador, da humanização. Então, isso permite equilibrar um pouco mais, você não ter uma iluminação natural no quarto. Tá? Mas ideal não é. Então, assim, projeto é assim, eu falo, a gente ganha herança, você não discute. Então, assim, claro que trabalhar lá é ótimo, tem vários colegas, porque a gente percebe da instituição esse cuidado com as pessoas. Até porque também tem a certificação Plant Tree, certificações de qualidade, e prêmios de excelência de atendimento ao paciente, e gestão. Então, assim, é uma instituição que você percebe a busca constante pela excelência. E isso que é difícil. Porque quando você é o número 1, o risco de você cair para o 2 é muito fácil. Né? Então, é uma busca constante de excelência. E isso faz a diferença, aí fazendo a conexão, já que a gente gosta de conexões, de quanto mudou nesses últimos anos. Então, que é isso que eu até te perguntar, o quanto isso, não só o que ocorreu de mudanças, né, mas como você enxerga a próxima onda, né, vamos dizer assim. Para onde vamos? Exato. Aliás, tem um capítulo que eu escrevi no meu livro, é isso, de onde viemos e para onde vamos. A gente tem que estar sempre pensando nisso, né? A gente que gosta de história, né, Guai? Pois sairemos dos labirintos dos atuais hospitais que vão pegar um pedaço aqui, um pedaço ali. Até porque o hospital, né, muitos hospitais mesmo... se a gente pega o Oswaldo Cruz, ele cresceu de uma outra forma, né? O Santa Catarina, né? Vai crescendo meio desordenado, porque assim, em torno do Oswaldo Cruz você entra para um lugar, você faz um labirinto que sobe uma escada para sair num outro, para descer lá na frente no lugar para chegar no... Eu fiquei 2 dias perdido no Sírio. Eu não conseguia sair de lá. Olha. Né? Brincadeira. Não, eu sei, mas eu gostei. Eu entrei por um lado e não... Bom, você tem que ir com um novelinho de lã, Perseu, entendeu? Você vai... Não, mas aqui é garagem. João Maria. João e Maria. Então... Não, mas a gente brinca, mas esse é o maior problema. Porque quando eu falei dos 6 aspectos de conforto humano, conforto visual é isso.
Assim, a gente ter esse tratamento visual de criar marcos visuais, de você conseguir se localizar com facilidade. E isso gera ansiedade, que é o maior problema de saúde mental que a gente tem hoje. Eu tenho um caso muito próximo de ansiedade e saúde mental. Então, mas nível todo hard. mundo, para todo mundo. E na saúde, o que é pior é o burnout. Porque os profissionais de saúde são muito exigidos. A carência de profissionais de saúde, de enfermagem, porque vive num estresse ali. Estresse constante. E confinado, né? Então, aí entra o que a gente pode... Por isso que eu gosto de falar que... Foi uma ex-aluna minha que me denominou médica de ambientes. Eu gosto de usar esse apelido como médica de ambientes. Porque a gente consegue cuidar das pessoas através dos ambientes. Como é gostoso estarmos aqui num ambiente colorido, agradável, com boa iluminação, acústica boa, não confinado, com uma vista bonita. Sim. Isso faz diferença. Isso influencia na nossa produção de hormônios, no nosso humor, na nossa disposição, na nossa produtividade. Então, o burnout, e aí baseado em evidência científica da minha pesquisa de mestrado e de vários artigos científicos, né? A gente tem o Urich, que é um icônico. Quando você tem a vista da janela, quando você tem iluminação, né, adequada, luz solar, que o espectro não substitui pelo espectro digital, por mais que você consiga simular. Você o ar tem puro, né? O ar, isso é essencial. Você tem um desempenho melhor, uma produtividade, você se sente melhor, é o bem-estar. E adorei que você falou o ar, porque vocês já pensaram na necessidade diária? A gente precisa, tem uma pirâmide, 1 quilo de água, né? A gente está aqui bebendo água, 2 de comida, mas você sabe a base da pirâmide quanto que é? Não. 16 quilos de ar. Tá. E a gente esquece de respirar. Daí eu esqueço que eu coloco o ar, os 16 na parte de comida. São inversões de valores. Você troca por... Mas é curioso engraçado e curioso isso, Gubart, porque quando a gente fecha piso, parede e teto, a gente está fechando o volume de ar. A limpeza do carpete, os componentes orgânicos voláteis que saem dos materiais. E quando a gente especifica no início do processo do projeto, é nossa responsabilidade. A gente está colocando uma cola que é potencialmente cancerígena e eu vou ficar o dia inteiro em contato com essa mesa, em contato, absorção da pele. Por que tem aumentado o câncer? Não tem a relação agora, a gente não consegue porque é multifatorial. Mas, assim, por isso que eu falei, não dá para a gente fazer um edifício de saúde que não seja saudável. Entretanto, voltando para responder a sua resposta e fazendo paralelo com o hospital que você trabalhou. Olha que legal a entrevista, a gente saber coisas, né? O hospital mudou muito porque a saúde mudou muito. Então, hoje, nos anos 80, a gente não tinha internet. Não. Né? Eu lembro do boia, óbvio, mas assim, eu comento com os meus alunos, no dia que eu vi o Google Earth a primeira vez, eu fiquei boquiaberta. Porque eu já tinha feito levantamento, trabalho, e era terreno na emenda das placas, que eu fui na Emplaza pegar o mapa e abri a mapoteca, meu terreno estava no meio. Aí os meus alunos falavam, professora, mas o que é mapoteca? Então, assim, a mudança não é só no desenho do CAD, o BIM, 4D, 6D, a inteligência artificial, a qualidade da resolução das perspectivas e dos volumes, e agora você fazer o vídeo, a rapidez. Isso só para falar das ferramentas, instrumentos, né? Porque eu gosto de falar do meu querido professor Zanettini, e que não importa a ferramenta. A arquitetura sempre foi para as pessoas. E sempre vai ser.
Por isso que eu estou complementando agora, estudando mais a neurociência e o comportamento humano. Eu só pontuando o Zanettini com 90 anos, né, Ana? E lúcido. Lúcido, participou Eu com a gente adoro aqui dando falar. Uma entrevista também. pra Sim, eu gente. sei, por isso que eu comentei, que eu não queria deixar de comentar, meu querido. Ele sabe, e eu gosto e agradeço, devo muito a ele. Ele foi meu professor, foi meu orientador, e também deu aula comigo, tem um capítulo dele no livro. Então, assim, é um ícone também, né? E a gente tem que ser grato. Mas pensar que essa mudança comportamental, tecnológica, ela muda a saúde, a gente tem acesso, mas ela não muda os hábitos. Então, não sei se vocês sabem o que é epigenética. Então, hoje a tendência, aí respondendo e já falando, o que se vê pela longevidade, por isso que eu falei, não se preocupem com o número, a idade, porque hoje a gente vive muito melhor do que anteriormente. Melhor. A expectativa de vida, por isso que eu falei, 65 é idoso? Não. Em 2025, 65 não é idoso. Tá bom, é considerado pelo Estatuto do Idoso, sim. Mas assim, a gente tem as pessoas ativas, né? Um bom exemplo, o Zanettini, né? E lúcidos. O Gustavo. Eu? Né? Gustavo. Mas a epigenética, isso que é importante. Não tão ativo, mas lúcido. Eu falo muito isso porque meu pai teve Alzheimer, né? E ficou morando 5 anos em Instituto de Longa Permanência para Idoso. Então, assim, eu comecei na arquitetura hospitalar por causa dele. Nos anos 90, ele se tratava no IPQ, no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas. E me apaixonei por hospital. Apaixonei, melhor que contaminar. Isso, é. E não parei mais. Mas daí eu vejo quanto é importante a gente ter bons hábitos, que é a epigenética, né? E complementar, então, para ter a longevidade. E o ambiente de saúde, ele apoia. O que seriam esses bons hábitos? E aí é por isso que a minha empresa se chama Asclepio. Os templos de Asclepio, na Grécia Antiga, o mais sabe que gosta de história que nem eu. Os templos de Asclepio, você ia lá andando, num lugar agradável, bonito, próximo da água. Tem ruínas lindas na Grécia. Tomava banho, eu adoro água, adoro banho, e se alimentava bem, colocava roupas limpas e dormia. No dia seguinte, isso, gente, antiguidade, antes de ter ciência, antes de ter exame. No dia seguinte, você conversava com o sacerdote. Andar, comer bem, tomar banho, dormir e conversar. Ir num lugar bonito, ter uma vista bonita. São essas 6 coisas que se a gente fizer hoje, que é epigenética, vai fazer bem, porque a saúde, por mais que tenha mudado, o básico do ser humano não mudou muito. E tudo de graça, hein? É que a gente tem um modo de vida, que eu estou nas semanas final de ano cheia de coisa, então assim, a gente acaba não fazendo esse básico. Quanto que a gente andou durante o dia, quanto dormiu, sem interferência da luz, porque a gente sabe, a luz do celular, a luz fria, altera a produção dos hormônios, altera o sono, altera a produção da melatonina, que vai fazer a recuperação. O cérebro precisa descansar, a importância da pausa, Então, você ficar o tempo inteiro, que traz esse benefício conectado, tinha esse fuso para Singapura, eu tinha que ligar o modo avião para dormir. Porque senão as pessoas aqui, porque 11 horas de diferença certinho, me mandavam coisa, Dá diferença na coisa. Por mais que esteja no silencioso aquele bzz, aquele já me acorda. Então, isso altera a saúde das pessoas. Então, para concluir, o hospital dos anos 80 não é o hospital hoje, nem vai ser. E o hospital de 2025 não é o que a gente tem que planejar. Foi o que eu falei, a gente tem que planejar um de 2036. E o de 2036, ele é
o reflexo, porque o ambiente de saúde, ele é o apoio para o que a gente precisa. E cada vez mais o que a gente precisa são essas coisas básicas. Então é por isso que a gente chama não só mais o hospital, porque quando você está na sua casa fazendo uma teleconsulta, ali é um ambiente de saúde. Quando você está fazendo uma fisioterapia, ali é um ambiente de saúde. Você pode estar fazendo a fisioterapia em casa, online, numa academia. Quando você está se alimentando, você está pensando na sua saúde. Se você se alimenta com uma comida um lugar barulhento, isso vai afetar a sua saúde. Então, o que eu vejo da arquitetura para a saúde, para os mais avançados do século XXI, é isso que eu falei em polarização dos ambientes de saúde. Pensar que a gente tem vários ambientes de saúde e a personalização. O que é a personalização? Cada pessoa controlando a sua saúde. É por isso que a gente tem os gadgets, a gente tem a possibilidade disso hoje. Você ser o protagonista do que as pessoas chamam saúde digital, saúde 4.0, que é a quarta revolução industrial. Então, a gente ter todo esse controle de benefício realmente que não tinha antes. Você saber quantos quilômetros você andou por dia, você tem esse benefício. Você tem na hora. E a informação do sono que é muito importante. A informação, você usar o relógio para controlar, a gente está fazendo um trabalho e a gente fornece para a equipe e acompanha, e aí assim, é diferente de você ir fazer um exame pontual, você acompanhar como é uma semana daquela pessoa. A pessoa esqueceu que ela está fazendo uma análise da saúde dela. Porque o sono, se você não tem a recuperação, o seu cérebro não descansa e você não consegue fazer a faxina. O que é a faxina? Você precisa dormir para ter a parte do subconsciente fazendo as conexões. Porque a gente guarda as coisas, mas as conexões, elas vêm de insights. Esses insights são os neurônios, que a gente tem bilhões, eles trazem essas conexões para você se você está no seu melhor momento. Se você bebeu água, se você dormiu bem, se você está com o básico. Quando você não dorme mal, você no dia seguinte não fica assim, esqueci. Vocês já perceberam isso? Tem um caso muito familiar. Leonora, a gente está chegando ao final aqui do nosso programa, né? Queria agradecer pela aula. Boa aula, pelo bate-papo. Eu que agradeço. Mostrando o que é o Hospital do Futuro, né? Queria agradecer pela presença, por trazer essas informações, compartilhar aqui com a gente, que é muito importante, não só para o nosso segmento, né? Mas para todos. Para todos. Para todo mundo. Leonora, obrigado. Onaga, obrigado. Guma, obrigado. Agradeço. Obrigado a vocês que nos acompanham e até o próximo programa. Para quem ainda não segue o Office Connect, siga e ative aqui o sino para receber os novos programas que vêm ao ar, né? E também vamos deixar um link aqui também da arquiteta Leonora e do escritório dela. Eu que agradeço. Obrigado a todos.